Olá, sejam bem-vindos ao nosso último encontro do Ciclo Internacional de Palestras Enesila de Lima. E hoje temos a palestra intitulada O Fundo Nixdorf, Oswaldo Nixdorf, Documentos Inéditos sobre o Norte do Paraná, que será conduzido pelo mestrando Wilson Maestro. Wilson é mestrando do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina, possui graduação em História também pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, e exerceu a função de estagiário bolsista pelo Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica entre 2020 e 2022 e participa do grupo de pesquisa Regional Local e Experiência Histórica em pequenas comunidades na região metropolitana de Londrina e atua como colaborador do projeto de extensão Memória de quem registrou as histórias, a imprensa local e o norte do Paraná, 1950 e 2020, e no projeto de pesquisa A Estrada do Bule e a questão da historicidade nos caminhos do norte do Paraná, 1930 e 2020. Wilson, muito obrigada por sua presença aqui hoje. É um prazer e uma honra poder contar com você, com as suas contribuições. E antes de iniciar a palestra, eu gostaria de avisar que ela foi gravada e que está sendo exibida no formato de estreia no YouTube. Portanto, as perguntas que surgirem ao longo da apresentação podem ser enviadas via chat ou comentário, que nós iremos entrar em contato posteriormente via e-mail para poder responder as suas dúvidas. E aproveito também para agradecer a todos que acompanharam o ciclo até aqui. Ao longo desse ano, foi um prazer poder contar com vocês, estarmos juntos. Agradeço especialmente ao professor Marco por ter idealizado o projeto e estarmos ali no nosso terceiro ano de ciclo, e os palestrantes que aceitam o convite, que fazem possível ter essa dinâmica de conteúdo, e também a comissão organizadora que auxilia o evento a acontecer, que entra em contato com os palestrantes, que grava as reuniões. Muito obrigada. Wilson, eu passo a palavra para você e desejo uma boa palestra. Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui de palestra do Ciclo Internacional de Palestras Enesila de Lima. Hoje é a nossa palestra de encerramento. Vou apresentar aqui para vocês um pouco da minha pesquisa com o fundo Oswald Nixdorf, algumas documentações que eu venho estudando aí ao longo da minha graduação e agora da pós-graduação também. Meu nome é Wilson, faço parte da comissão organizadora aqui do evento, sou mestrando pelo programa de pós-graduação em História Social aqui da Universidade Estadual de Londrina e sou bolsista da CAPES, inclusive gostaria de destacar o agradecimento à CAPES pelo financiamento da minha pesquisa. Gostaria de agradecer também ao professor Marco pelo convite, pela possibilidade de estar aqui compartilhando um pouco com vocês dessa minha pesquisa. E por estar participando aí também da organização do evento. A gente já está no terceiro ano de evento aí e em breve o professor Marco vai explicar um pouco melhor aí, mas a gente já vai ter mais um quarto, um quarto evento aí de ciclo internacional de palestras e espero que vocês todos participem, também do ano que vem. Bom, então vou falar um pouco aqui do Fundo Oswald Nixdorf, alguns documentos inéditos sobre o norte do Paraná, mas primeiramente eu gostaria de apresentar aqui quem foi o Oswald Nixdorf, quem que é essa pessoa por trás dessa documentação que foi doada para o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica. Bom, o Nixdorf ele nasceu em Bremen, na Alemanha. Ele já morreu, ele foi um agricultor especializado em culturas tropicais. Ele esteve em Sumatra trabalhando em plantações de café, trabalhando na cafeicultura até a década de 30. Ele ficou bastante tempo lá, então ele criou essa expertise em trabalhar em culturas tropicais, tanto na cafeicultura também, como eu falei, quanto na criação de gado. E a partir dos anos 1930, do início da década de 30, ele se retira então de Sumatra, ele volta para a Alemanha, por conta de falta de investimentos quem financiava esse trabalho dele lá era a Lloyd, que é a empresa marítima alemã, e quando ela para Norddeutsche Lloyd, quando ela para de financiar esse trabalho do Nixdorf, ele então retorna para a Alemanha para começar novamente trabalhando com outras questões. Depois desse retorno para a Alemanha, ele começa a ter contato novamente com alguns amigos da infância dele, inclusive um deles é o Gert Kochweser, que é filho do Erich Kochweser. Então
ele era ministro do interior, né? Ele foi ministro da Justiça e ministro do interior da Alemanha, e ele estava no posto também de diretor da Sociedade para Estudos Econômicos do Ultramar, sucedendo, né, o Hans Luther, que era o antigo diretor dessa companhia. Então ele encontra o Goethe, que era um antigo colega de escola dele, né, do Nixdorf, e conversando ali sobre né, algumas questões para ele trabalhar, enfim, ele acabou entrando em contato com o próprio Eric Hochweiser, e o Eric Hochweiser recomendou uma empresa que estava sediada em Londres, né, que era a Paraná Plantations Limited, que é a subsidiária da Companhia de Terras Norte Paraná, né, e recomendou para o Nixdorf essa companhia de colonização para que ele fosse lá e conversasse com os responsáveis para, quem sabe, se locomovesse até o local, que no caso é o norte do Paraná, para trabalhar, para conseguir aplicar, né, todo esse conhecimento que ele tinha em cultura tropical nessa região que estava sendo colonizada. Então ele se dirige a Londres, né, isso em 1931, finalzinho de 1931, começo de 1932, conversa com os responsáveis, com o General Asquith da Paraná Plantations, e acerta então esse contrato, né, para trabalhar pela Companhia de Terras Norte Paraná. É importante ressaltar que o Nixdorf ele foi um funcionário da Companhia de Terras, né? É muito interessante que algumas pessoas o tratam como o fundador, o único e exclusivo fundador de Rolândia, né? Mas é importante ressaltar que ele não passava de um funcionário da Companhia de Terras. A princípio ele foi contratado pela Companhia de Terras, posteriormente ele vira diretor da colônia, né? Mas esse trabalho não foi só dele, esse trabalho foi realizado em conjunto com outras pessoas, esse trabalho no caso de fundação da colônia, né? Embora ele tenha sido o cabeça ali que começou a planejar e tudo, mas é importante ressaltar que teve a presença de diversas outras pessoas que fizeram com que a colônia surgisse e se desenvolvesse, além da presença do próprio Nixdorf. E para argumentar a favor disso, né, existe uma documentação aqui que é o contrato, né, a instrução de serviço do Nixdorf, quando ele foi contratado pela Companhia de Terras, né, que essa aqui é só a primeira página, mas tem acho que mais umas 4 páginas de instrução de serviço dele, umas 3 ou 4 páginas, que então demonstra o que ele deveria fazer, quais seriam as atribuições dele como contratado pela Companhia de Terras Norte Paraná. Então aqui tem algumas, né? As responsabilidades do Sr. Nixdorf são detalhadas da seguinte maneira. O Sr. Nixdorf se informa sobre a estrutura de uma economia de colonos do ponto de vista econômico e agrícola, ou seja, né, ele seria responsável por fazer essa formação, né, esse estabelecimento da colônia na região aqui do norte do Paraná, uma colônia voltada para imigrantes alemães, e também verificar as condições climáticas, as condições da terra, as condições que tornaria possível a plantação aqui, né, o cultivo, seja de café, seja de algodão, enfim, o cultivo em geral, né, para esses colonos sobreviverem aqui na região. Uma outra atribuição aqui também, né, ele se informa sobre o levantamento de terras e a construção e manutenção de estradas, né, então ele também ficaria responsável por administrar essa questão da formação das estradas, das estradas de rodagem, enfim. Ele se informa sobre todas as questões legais relacionadas à compra de terras e ao desenvolvimento técnico de terras, bem como sobre questões tributárias, né, então ele também ficaria responsável por essa questão de distribuir as terras que estivessem sendo adquiridas, né, pelos alemães e fazer a distribuição correta de cada lote de terra para cada imigrante que seria alocado ali. Tanto que durante um bom tempo a fazenda do Nixdorf era conhecida como a casa de recepção, né? A estrada de ferro passava bem próximo a onde ficava localizada o lote de terra que era de propriedade do Nixdorf, e por ali então eram instalados esses colonos que chegavam, né, pela estrada de ferro, posteriormente a 1935, que é quando a estrada de ferro atinge então a região ali de Cambé e Rolândia. E a casa dele era no terreno dele tinha então essa casa de recepções, que é onde os colonos ficavam estabelecidos por alguns dias até que os lotes de terras fossem preparados, né, talvez até a construção das casas das casas de palmito ali, provisórias, né, para inserção desses colonos. Então o Nixdorf ele também teve essa
receptividade dos colonos na sua própria terra. E tem mais um ponto que é interessante de ressaltar, que é o quarto, né? O Sr. Nixdorf é o delegado da Sociedade de Estudos em relação aos colonos e presta assistência gratuita a eles, né? Ou seja, além de tudo isso, toda essa administração, ele deveria ser o responsável pela Sociedade de Estudos Econômicos do Ultramar, que eu vou falar no próximo slide o que seria essa sociedade, mas basicamente ele era o responsável pela sociedade, que é uma sociedade de administração de colônias no exterior, de colônias alemãs no exterior. Né? Então ele seria ali o responsável no norte do Paraná para cuidar que tudo desse certo na colonização dessas terras. Né? Ali embaixo a gente tem a assistência inclui orientação e instrução na construção da colônia do ponto de vista econômico e agrícola, cuidado em termos pessoais, educação para uma apresentação disciplinada, promoção do espírito de camaradagem entre os colonos. Ou seja, ele deveria fazer essa administração social também que existiria ali a partir da chegada dos colonos para se estabelecer na colônia Holland. Então, aqui tem mais algumas coisas sobre o Nixdorf, né? Ele, como eu falei, ele foi responsável por estruturar um núcleo colonial de imigrantes alemães, né? Então, já existia aqui na região dois núcleos coloniais de alemães antes da colônia Holland, que é a colônia Heimtal, que se instala no final de 1929, início de 1930, né? Então, 2 anos antes ali, mais ou menos, do Nixdorf chegar e estabelecer a colônia Holland, e a colônia Neudanzig, que fica na região hoje de Cambé, né? Na atual região do Bratislava, em Cambé, que começou também no comecinho de 1931. Um pouco antes ali, tem uma diferença de mais ou menos um ano, bem próximo, mas ainda eles já estavam chegando aqui antes do que o Nixdorf havia chegado, né? Então ele fica responsável de construir, né, mais uma desse núcleo colonial. É que, na verdade, a gente fala que é colônia de alemães, né, mas o núcleo colonial de Neudanzig era um núcleo colonial de danzigenses, né, que vinham da cidade livre de Danzig, embora fossem alemães também, né, eles, inclusive, considerados pelo próprio Nixdorf como a gente vai ver posteriormente, eles eram considerados como alemães, e existia também uma intenção do próprio Nixdorf de aglutinar essa colônia Neudanzig com a colônia Holland, de formar um único núcleo, né, alemão, colonial alemão. No entanto, isso acaba não dando certo, mas enfim, né, isso ele tenta tratar como representante também da Sociedade para Estudos Econômicos do Ultramar, né, como foi falado ali no documento e como eu coloquei aqui nesse slide, né, e ele vai chegar então nas terras da Companhia de Terras em abril de 32. A Sociedade para Estudos Econômicos do Ultramar, né? Então, o que seria essa sociedade? Esse documento, todos esses documentos, né? Tanto esse daqui, que é o contrato do Nixdorf, quanto que esse aqui é de 30 de março de 32, né? Quanto esse daqui, que é um panfleto explicativo do que seria, né? Qual o teor, qual que é o caráter, né, dessa companhia, dessa Sociedade para Estudos Econômicos do Ultramar. Esse panfleto ele não tem a data exata, mas tem o ano ali, que é de 1932 também. Provavelmente ele deve ter recebido alguns desses, tanto para distribuir ou para compreender melhor o que seria, né, essa sociedade, enfim, para que ele soubesse quais que eram os princípios da sociedade, qual que era a intenção da sociedade. E aqui a gente tem, né, eu coloquei uma parte da tradução aqui com algumas partes grifadas, só para ressaltar aqui nessa minha explicação. Então, a sociedade é uma associação de políticos, bancos e companhias de navegação que busca criar oportunidades de acomodação no exterior para trabalhadores alemães dispostos e capazes de migrar. Então, é aquilo que eu falei, né? A sociedade ela não passa de uma espécie de assistência, né, que esses colonos receberiam, uma garantia de assistência que esses colonos receberiam ao sair da Alemanha para se estabelecer, digamos assim, entre aspas, né, no meio do mato aqui no norte do Paraná, que ainda era uma região que a mata ainda era bem fechada, né, embora já existissem alguns núcleos pequenos coloniais aqui na região, fazendas, né, também, a gente sabe que existiam fazendas desde o século XIX aqui na região, mas não dá para se dizer que não era uma região de mata virgem, de mata fechada, né? Então, eles precisariam principalmente de apoio para a adaptação que eles precisariam ter, né, com a questão climática, com a questão do ambiente. Eles não estavam acostumados com calor, com mosquitos, com muita chuva e
tudo isso ficaria de responsabilidade da própria Sociedade de Estudos Econômicos do Ultramar de organizar, né? Tem outro destaque aqui também. Ela encaminha imigrantes alemães, colonos e artesãos para essas sociedades e os apoia, incentivando a criação de instalações culturais e econômicas nas colônias, ou fornecendo ajuda, se necessário, a famílias individuais, né? Então, mais uma vez, essa mesma coisa que eu mencionei. E ele ressalta aqui, né, também, no panfleto: a Sociedade de Estudos não é uma empresa comercial, não distribui lucros aos seus sócios, ela utiliza suas receitas em benefício dos colonos. O imigrante que se confia à Sociedade de Estudos não precisa fazer pagamentos a ela. Assim, ele não assume obrigações, permanecendo livre em suas decisões. Quer dizer, então, embora seja uma sociedade de assistência, que presta assistência, né, para esses colonos, ela não espera que eles paguem por essa assistência. Seria uma assistência gratuita, né, que aí quem ficaria responsável por fazer isso, né, como eu mencionei, é o próprio Nixdorf. Então, todos esses colonos que se estabelecem aqui na região, eles já têm essa garantia, né, de assistência por parte da sociedade, sem necessidade de ficar pagando ou obrigações a se cumprir perante a sociedade. Eles seriam livres, né, aqui na localidade que eles se estabelecessem, e ainda teriam essa assistência aí para se adaptar com as questões climáticas, sociais, etc. Bom, e ali na parte inferior do documento, vocês podem visualizar que tem alguns nomes ali que é interessante de ressaltar. Esses nomes ali, então, os dois primeiros que aparecem ali são os do primeiro presidente, né? Traduzido como primeiro presidente, que seria o Hans Luther, e posteriormente esse cargo fica para o Erich Kochweser, que está escrito ali. O segundo presidente seria, então, o diretor, né, do banco alemão no Ultramar, que seria o Greimer, e o diretor-gerente, que seria o von Freden, né, que ele vai aparecer bastante nas cartas trocadas com o Nixdorf. Tem bastante... Na pasta de 1932 do Nixdorf, tem diversas cartas que eles trocam, conversando sobre relatos, né, o Nixdorf relatando o que está acontecendo aqui na colônia, passando, enfim, vários relatórios para ele, que nada mais importante do que isso, né, para que eles tivessem uma boa experiência, né, de colonização aqui na região e cumprissem também, porque eles tinham que cumprir uma expectativa da própria Companhia de Terras Norte Paraná, né? Eles formaram a colônia, então eles tinham que povoar essa colônia de alguma maneira. Então tinha todas essas expectativas que era repassada para a sociedade também através do próprio von Freden, né? Bom, então voltando agora um pouco para o Nixdorf em si, né? Como ele já estava ligado diretamente com ele chegou na colônia antes de todos os outros colonos, né? Ele já estava ligado diretamente com essas questões burocráticas, inclusive pelo próprio contrato, né? Pelas próprias atribuições que existiam em seu contrato. Ele foi então nomeado diretor da colônia, né? E durante um bom tempo, isso até a chegada, né, dos primeiros imigrantes e até a de fato colonização, diversas famílias chegando ali na colônia Holland, isso entre 33 a 35, principalmente, né, sobretudo em 1935, estava dando tudo certo. No entanto, eles começaram a perceber que existia uma espécie de polêmica, uma certa polêmica rondando, né, o Oswald Nixdorf. Lembrando que grande parte desses imigrantes que se estabeleceram na colônia Holland, sobretudo a partir de 1935, eram refugiados de origem judaica que vinham fugindo, não é, das perseguições que estavam ocorrendo na Alemanha a partir desde a ascensão do nazismo, né, no poder, desde antes da ascensão do nazismo, mas isso acaba sendo agravado com a ascensão do nazismo no poder. Então eles acabam encontrando uma saída que se estabelecer nessa colônia alemã que estava sendo formada aqui no Norte do Paraná. Pois bem, então eles acabam fugindo, né, dessas perseguições lá na Alemanha, se estabelecem numa colônia, num país completamente desconhecido e diferente do que eles né, estavam acostumados, e acabam encontrando, né, o diretor da colônia supostamente se aproximando dos ideais nazistas. Então, como que a gente percebe que se dá essa suposta aproximação com os nazistas, né? Então, o próprio Nixdorf, ele em cartas trocadas com o Johannes Schauff, que foi uma figura muito importante para a formação da colônia Holland também,
ele escreve claramente que ele não gostaria que esses judeus fossem enviados, não é, para se estabelecer na colônia Holland. Ele escreve que, em conversas com o cônsul alemão na época, o cônsul tinha deixado claro para o Nixdorf que ele gostaria que a colônia Holland fosse uma colônia ariana, e que se o Johannes Schauff quisesse continuar mandando judeus, imigrantes judeus ou refugiados judeus para o Brasil, que ele enviasse para outro lugar que não fosse a colônia Holland. Isso tem numa carta, eu não coloquei a carta aqui nos slides, mas é muito interessante perceber isso porque tem alguns sinais de que indicam essa aproximação com os nazistas, né, com os ideais nazistas. E além disso também, a partir do momento em que a GSA, né, absorve a então Sociedade para Estudos Econômicos do Ultramar, e ela passa a responder então aos interesses nazistas do governo nazista, né, ele se torna, ele segue sendo representante dessa empresa e não se coloca ao contrário, apesar da presença de judeus que estavam fugindo do nazismo estarem alocados ali na colônia, né? Então isso é mais um indício de que dessa aproximação dele. E uma terceira coisa, um terceiro fator que a gente pode ressaltar aqui dessa suposta aproximação é que o Nixdorf, em 1935, ele é nomeado então agente consular aqui no Norte do Paraná. Então, como cônsul à época, né, já respondia aos interesses do governo nazista, né, naturalmente, ele é nomeado agente consular, então ele respondia diretamente ao cônsul, que respondia diretamente ao governo nazista. Então, não tem como fazer essa separação, né, e dentre outros indícios, o Nixdorf, então, ele tem essa suposta aproximação com os nazistas, e isso acaba gerando uma série de atritos, né, dentro da colônia, porque por aquilo que eu mencionei, né? Você tem uma colônia que que diversas famílias de origem judaica se estabelecem para se refugiar das perseguições que eles vinham sofrendo, para encontrar, né, uma pessoa que flerta com o nazismo aqui no norte do Paraná. E aqui tem uma citação que é do próprio professor Marcos Soares, né, no livro dele ele coloca, que é muito interessante de ressaltar. O Oswald Nixdorf continuou sendo o líder da colônia Holland nessa passagem de controle para a GSA, que é isso que eu mencionei agora, né? E ele, que já mantinha uma minuciosa atenção em guardar e arquivar todo e qualquer tipo de documentação concernente à sua função, passou a fornecer informações sobre a colônia às autoridades nazistas, né? Então isso em resumo, é isso que aconteceu, né? Então ele mesmo depois dessa passagem de controle, né, da Sociedade para Estudos Econômicos do Ultramar para a GSA, né, ele continua sendo responsável por isso, né, continua sendo o representante da empresa, e a partir dessa documentação que ele guarda, que é uma coisa que é muito importante, que foi muito importante no Nixdorf, que foi justamente guardar toda essa documentação para que a gente pudesse compreender, né, mais do que estava acontecendo naquele contexto. A gente começa a perceber que a partir de cartas, a partir de contratos, de atas de reuniões, recortes de jornais, que ele também costumava guardar bastante, costumava perceber essa transmissão de informações da colônia, do que estava acontecendo na colônia, para as autoridades nazistas. Então, mais um argumento, né, que reforça essa suposta aproximação do Nixdorf com o governo nazista e que gerou bastante confusão na época. Pois bem, como a gente falou agora há pouco, né, na citação do professor Marco, e eu ressaltei bastante, existia no Nixdorf essa característica de guardar essa documentação burocrática que ele trabalhava, né? Então, isso foi muito importante, porque se não fosse essa característica dele, nós não teríamos acesso, né, a toda essa documentação. E depois que ele juntou toda essa documentação, esse acervo ele foi doado pelo seu filho, o Nixdorf, ele já falecido, né? Ele já havia falecido quando o seu acervo pessoal foi doado ao CDPH, que hoje em dia é o NDPH, né? Ela foi doada então no final da década de 90, início dos anos 2000, pelo seu filho Klaus Nixdorf, e ficou então durante muito tempo, né, mesmo após ter sido doado, né, ele ficou durante muito tempo guardado, né, infelizmente guardado assim longe do acesso das pessoas, digamos assim, né, houve um excesso de zelo, digamos assim, com essa documentação, e ela por muito tempo não pôde ter a facilidade de acesso que ela tem
atualmente, né? Então, a partir do momento que você acessa mais essa documentação, que você consegue ter mais possibilidades de trabalhar com essa documentação, começam a surgir pesquisas muito interessantes, como a do professor Marco, como a de outros pesquisadores que trabalharam esse contexto do surgimento da colônia Holland e questões aqui da região também. Falar um pouquinho sobre o fundo, né? Esse fundo documental do Oswald Nixdorf. O fundo ele é composto, então, por uma coleção bibliográfica que possui mais ou menos 640 exemplares, então é uma coleção imensa de livros, né, que eram de propriedade do Oswald Nixdorf. Alguns desses livros ele trouxe da Alemanha, outros já estão em português, mas grande parte desses livros são escritos em alemão e vieram com ele, né, no momento de transição para cá. Existe também a coleção fotográfica, mais ou menos 60 exemplares de fotografias, e que são fotografias muito interessantes. Tem fotografias tanto daqui já do norte do Paraná, do momento em que ele estava no norte do Paraná, quanto fotografias ainda do momento em que ele estava na Alemanha, né? E existe também a coleção de documentos escritos, que é a que eu foco mais na minha pesquisa, que é a que eu utilizo mais na minha pesquisa, né? Que são mais ou menos umas 10 pastas de documentos. Passa com certeza dos 1000 documentos, facilmente dos 1000 exemplares de documentos escritos, né? Que englobam ali o recorte temporal da década de 30 até a década de 60, década de 70, finalzinho da década de 60, né? Então, assim, tem muito documento mesmo. Eu fiz estágio no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica durante 2 anos, e durante esses 2 anos eu pude ter contato com essa documentação, até porque eu já, antes de fazer esse estágio, eu já vinha pesquisando, né, para escrever o meu trabalho de conclusão de curso na época. Já vinha pesquisando, então, essa documentação do Fundo Oswald Nixdorf. E quando eu entro, então, para trabalhar no NDPH, eu tive essa possibilidade de estar em contato direto ali com essa coleção por mais tempo. E assim, é uma coleção imensa que tem muita possibilidade ainda de pesquisa, né? Que a gente sabe que existe muita lacuna a ser preenchida, né, com essas pesquisas, e esse fundo com certeza é um prato cheio para os pesquisadores que querem trabalhar com essa temática de história regional, mais especificamente com a colônia Holland, né, com Rolândia, com Cambé, enfim, né, isso tem bastante coisa lá que pode ajudar. Além disso, né, além dessas quase 10 pastas de documentos, esses quase 1000 documentos que estão catalogados, já que estão numerados, organizados que foram organizados pela equipe do NDPH, antigo CDPH, ainda lá na década de 90, anos 2000, né, no início ali. Tem uma coleção, né, que eu costumo falar que ela está isolada desse fundo, né, que é uma documentação sobre a formação da colônia Neudanzig, que é atualmente, como eu mencionei lá no começo, atualmente não diria um bairro, né, mas é uma localização aqui da cidade de Cambé, onde se encontram alguns condomínios de chácaras, né, conhecido como Bratislava. Então, ali próximo a Bratislava, né, existia então essa colônia de danziguenses, né, de pessoas que imigraram da cidade livre de Danzig. Então, essa documentação, trabalhando ainda lá no NDPH e fuçando nesses documentos do Nixdorf, eu acabei encontrando uma pasta que destoa bastante, né, das outras pastas, que as outras pastas eram pastas de acrílico, né, pastas azuis de acrílico, e essa pasta que destoa bastante era uma pasta rosa, de aquelas pastas escolares mesmo, assim, de papel, assim, né, e me chamou muita atenção, porque eu não... Assim, ela estava guardada de uma maneira em que era impossível de ver, assim, só por cima, né? Eu estava realmente fuçando nas caixas e acabei encontrando essa pasta, que foi, assim, uma grande descoberta para mim, porque eu não fazia ideia que existiam documentos sobre, de certa forma, sobre Cambé inseridos no fundo Oswald Nixdorf, porque na minha cabeça não fazia o menor sentido que eles existissem lá. E como eu já tinha pesquisado bastante nesse fundo, né, eu já tinha mais ou menos uma noção do contexto e tudo, e encontrar essa documentação foi muito interessante para eu poder começar a pensar
no que viria a ser o meu projeto do mestrado, né? E agora o que está se tornando realidade, que eu já estou fazendo essas pesquisas, né? Mas enfim, então essa pasta, diferente dos outros documentos mencionados, né? Esses mais de 1000 documentos que estão organizados em ordem, essa documentação sobre a colônia Naidanzig, ela não está organizada, ela não foi catalogada, não foi colocada numa ordem cronológica, não foi numerada, então percebe-se que é uma documentação que ficou mesmo isolada, que ficou quase que segregada ali do restante da documentação, talvez por se tratar, né, de uma documentação de outra localidade, digamos assim. Embora o Nixdorf tenha muita influência, tenho percebido isso, né, durante as minhas pesquisas, que o Nixdorf tem muita influência no que se tornou a colônia Naidanzig, né. Então essa documentação ela engloba ali o ano de 31 a 35. Eu coloquei alguns exemplos aqui dessa documentação que pode ser encontrada nessa pasta. Cabe ressaltar também que ela não está mais nessa pasta, né? Era uma pasta bem pequenininha e tem mais ou menos umas 100 folhas de documento nesse estilo, assim, documentos já bem degradados, afinal tem quase 100 anos, né, esses documentos, 90 e poucos anos aí, a gente já vai ter, né, 80 e poucos anos, aliás, né, a gente está 2023, então esse aí, por exemplo, é de 1932, né, então daqui a pouco a gente já tem esses documentos centenários, né, e não teria como deixar naquela pasta rosa de papelão, porque ali acabaria degradando mais ainda. Então, o que eu fiz foi conversar com o próprio diretor do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, o professor José Miguel, e com o diretor do Museu Histórico de Cambé, que é o Eduardo Pavinato. Então o Eduardo ele cedeu algumas jaquetas, né, que é uma espécie de acetato, aquele plastiquinho para colocar o documento, porque o acetato ele não reage com o papel, né, faz com que o papel não tenha reações químicas e acabe se degradando mais ainda, e pode acabar sumindo a escrita, pode acabar rasgando, pode acabar, enfim, né, atraindo insetos mesmo se você deixa acondicionado de uma maneira não ideal, né, que era o que acontecia quando ele estava dentro daquela pasta. Enfim, então através dessa colaboração do Eduardo do Museu de Cambé, a gente pôde transferir esse documento para um acondicionamento melhor, e aí hoje ele está guardadinho lá, bem mais bonitinho e bem mais bem acondicionado. Esse aqui é um exemplo, né, de uma das documentações que a gente tem, né, nessa coleção isolada, entre aspas, né, que é um contrato que foi firmado entre a Paraná Plantations e o Oscar Greiser, que era o comissário de imigração da Cidade Livre de Danzig, e o Franz Bloch, que seria o diretor, então, da colônia Naidanzig. Aqui tem um outro exemplo também, que é uma carta, né, tem até o símbolo ali, né, o carimbo do Senado da Cidade Livre de Danzig, o cabeçalho ali, né, do Senado da Cidade Livre de Danzig, documento de 1931, dezembro de 1931. Esse aqui é tinha a data ali, ele também é de 1931, mas eu acho que é um pouco antes, é de abril. Ali, ó, 8 de abril de 1932, esse na verdade, esse é posterior. Mas esse aqui é de 1931. Então, esse aqui é muito interessante porque é quase que uma confirmação, na verdade, né, da aprovação do Senado da Cidade Livre de Danzig para a formação ali da colônia Naidanzig, né. É assinado pelo próprio Oscar Greiser, né, que é o comissário de imigração mencionado aqui nesse contrato, né, que foi uma das partes ali do contrato. E é muito interessante também, eu coloquei aí a tradução do documento, mas é um documento muito legal. Quem quiser pausar para ler aí o que está escrito, acho que não é necessário fazer a leitura dele aqui agora, até por conta do tempo, né? Mas enfim, então esses são dois exemplos, tem mais de 100 páginas de documento, 100 folhas, né, 100 exemplares de documento escrito nessa coleção, que englobam então a formação e o declínio, né, da colônia Naidanzig. Aí surge o questionamento, né? A partir do momento que eu tenho contato com essa pasta rosa e que depois a gente transfere, e aí eu começo a estudar isso, mais especificamente a partir do momento que eu entrei no mestrado, né, esse ano de 2023, no comecinho do ano, e eu me dediquei a estudar mais essa documentação sobre a formação da colônia Naidanzig. Fiz toda a transcrição dessa documentação para poder fazer a tradução, né?
Fiz uma catalogação também, que posteriormente eu vou ceder ao NDPH para que seja aglutinado ao Fundo Oswald Nixdorf de fato, né, aí bem organizado, com uma ordem cronológica e já catalogado. Né? Então, fiz todo esse reconhecimento desses documentos, né? E me veio o questionamento do porquê que esses documentos estavam na coleção pessoal do Nixdorf. Não fazia sentido na minha cabeça naquele momento, né? Já que o Nixdorf ele era um diretor da colônia vizinha, digamos assim, e ele, até aquele momento, não via nenhuma conexão dele com Campbell, com Nova Danzig, né? No caso. Então, a partir desses estudos com esse documento, eu comecei a perceber que os próprios colonos, né, de Neudanzig começaram a requisitar o Nixdorf, a assistência do Oswald Nixdorf. Por quê? Bem brevemente, um resumo, a colônia Neudanzig ela passou por um período ali, ainda em 1932, né, então alguns meses depois do início da colonização, por um período de crise econômica e administrativa. Porque o responsável, né, que seria esse daqui, né, o Franz Bloch, que é a pessoa de confiança que está ali, né, no contrato, que seria o diretor da colônia, tanto ele quanto o Oscar Greiser, eles acabam dando um golpe financeiro, né, nesses colonos, que como que foi esse golpe financeiro? Os colonos eles depositavam um dinheiro num fundo lá na cidade livre de Danzig para poder se locomover para cá, se deslocar para cá no norte do Paraná. E quando eles chegassem aqui, esse fundo provavelmente, né, algum tempo depois, viria junto com os responsáveis, que é esses dois que eu mencionei, o Franz Bloch e o Greiser, para que esses fundos eles fossem convertidos em benfeitorias para a própria colônia e para os colonos. Né? Então, ferramentas, construção de casas, de estradas, enfim, escola, hospital, tudo isso que seria de benfeitoria para a colônia se utilizaria desse fundo, né, que os colonos depositavam ali. No entanto, os colonos vêm, se estabelecem aqui, pegam um empréstimo, inclusive, com a própria Companhia de Terras Norte do Paraná, para eles poderem comer, pelo menos, né, para eles poderem começar a sobreviver aqui na região. E quando o Bloch e o Greiser se locomovem se deslocam até a colônia, né, algum tempo depois, eles vêm sem o dinheiro. E aí os colonos ficam desesperados e começam a se questionar o que tinha acontecido com esse dinheiro, né, e onde tinha ido parar esse fundo. E a colônia se desestabiliza economicamente. Então, os colonos eles não sabem o que fazer, porque imagina, né? Você vem para uma terra completamente nova, você está sem dinheiro, você não tem dinheiro nem para comprar semente para plantar. E o Oscar Greiser ele foi assim, um tremendo de um mal educado com esses colonos, digamos assim. Né? Ele recomendou ainda, tem uma carta que eu estava lendo há poucos dias atrás, que ele recomenda para esses colonos trabalhar na construção de estrada de ferro, né? Que não é a intenção. Os colonos vieram aqui justamente para comprar terra, para cultivar a terra aqui, para tentar, né, conseguir ali fazer um dinheiro, né? Já que eles estavam desempregados lá em Danzig, na cidade livre de Danzig. Então eles vêm para cá para tentar uma melhor condição de vida, plantando e vendendo, né, a sua produção. E aí ele fala assim, bom, se vocês estão sem dinheiro, que vocês trabalhem em outras coisas aí para conseguir dinheiro, né? E, enfim, né? Então, depois de toda uma investigação, descobre-se, né, que eles aplicaram realmente um golpe econômico na colônia e o próprio Nixdorf acaba prestando socorro, né, para essa colônia, Neudanzig no caso. E é muito interessante isso aparece nas cartas, é muito legal, e isso eu não fazia a menor ideia, eu fui descobrindo agora, né, com esse contato maior com esses documentos. Antes disso ainda, antes dessa assistência, né, esse pedido de socorro, quase que um pedido de socorro por parte dos colonos para o Nixdorf, existia já uma espécie de plano para se formar uma única colônia alemã a partir da fusão da colônia Neudanzig com a colônia Holland, sob a supervisão da Sociedade para Estudos Econômicos do Ultramar. Então, naquelas cartas que eu mencionei há pouco, né, que o Nixdorf trocava com o von Freden, eles acabam conversando sobre isso, né, sobre a possibilidade de
de aglutinar a colônia Neudanzig, né, dentro da Sociedade para Estudos Econômicos do Ultramar, para dar uma melhor condição para esses colonos e formar uma única colônia maior assim de alemães, né, que eles considerariam esses danzigenses como alemães também. Então é muito interessante isso, e aí já começa o primeiro contato do Nixdorf com Neudanzig. Mas o contato mais assíduo mesmo, mais incisivo que o Nixdorf possui com a cidade foi justamente a partir desses problemas financeiros e administrativos, né? Eles observavam, viam que a colônia Holland estava se desenvolvendo bem, estava dando certo, né, digamos assim, e acabam pedindo ajuda, né, pedindo socorro, então, pro Nixdorf. Então aí ele vai começar a prestar um suporte, né, a esses colonos. Ele não tinha muito o que ele fazer também, porque não tinha como ele juntar fundos para dar dinheiro para eles, ou enfim, ele tenta ajudar da maneira que ele podia, que é justamente elaborando um dossiê, né, para denunciar o Oscar Greiser e o Franz Bloch, que aí é um dos documentos que se encontra lá naquela coletânea lá isolada, né, sobre a colônia Neudanzig. Então uma das formas que ele encontrou de ajudar, ou pelo menos fazer justiça para esses colonos, né, foi justamente coletar esses relatos dos colonos, né. Então, junto com esses documentos tem diversos relatos assinados pelos próprios colonos falando, olha, eu tive tanto de prejuízo, eu assino embaixo que eu fui prejudicado por esses dois sujeitos, e tem vários relatos desses, né. E aí o Nixdorf ele junta tudo isso e elabora um dossiê. Eu coloquei aqui só a primeira e a última página, né, mas são 6 páginas só escritas, né, que o Nixdorf ele fez essa coleta, né, de informações, de dados, e elaborou esse dossiê. E além dessas páginas tem os anexos, que são esses relatos de cada colono falando como que eles foram prejudicados, de que forma que eles foram prejudicados e tudo mais. Agora, o que chama atenção nessa documentação aqui é o quê? Justamente para quem que esse dossiê foi enviado, né? Então ele envia esse dossiê para o Partido Nazista, para a célula do Partido Nazista em São Paulo, aqui no Brasil, né, que se localizava em São Paulo, provavelmente para tentar com que eles fizessem alguma coisa, né, tipo, olha, eles estão sendo prejudicados aqui, né, o que vocês podem fazer a respeito. E aqui também é legal de destacar que ele assina, né, com a saudação ao Hitler. Então, mais um reforço, né, mais uma argumentação para aquilo que eu vinha falando lá no começo, daquela suposta aproximação, né, com os nazistas e tudo. Então é muito interessante de observar essa documentação, é muita informação mesmo, assim, é muita coisa nova que foi possível descobrir a partir dessa documentação, né, sobre a formação de Neudanzig. E a conclusão é justamente essa, né, as considerações finais, digamos assim, dessa presença dessa documentação no acervo pessoal do Nixdorf é justamente essa. Bom, o Nixdorf viu que eles estavam passando dificuldades, já era um desejo antigo, né, antigo assim, de 2, 3 anos antes, deles se fundirem as duas colônias para fazer uma só grande colônia alemã. Ele vê que eles estavam passando dificuldade, percebe a injustiça que estava ocorrendo, né, a partir daquele golpe financeiro que eles tomaram, e ele tenta, de alguma maneira ali, assistir esses colonos que muitas famílias acabaram voltando para a Europa, muitas famílias acabaram se dispersando para as cidades da região, para São Paulo ou para a própria colônia Holland. Enfim, não sobra quase nenhuma família, né, nesse núcleo colonial. E ali por 35 mesmo, 36, já a colônia já é praticamente extinta, né? Então, diferentemente do que acontece com a colônia vizinha, que é a colônia Holland, que ela prospera e até 1939 você tem pessoas ainda se locomovendo para lá, centenas de famílias, né, se locomovem entre 35 e 39 para se estabelecer na colônia Holland. A colônia Neudanzig, infelizmente, acabou, né, não indo para frente por conta justamente da má administração que teve, né, com os seus representantes.
Mas enfim, então tudo isso, né, que eu falei agora, desses exemplos de documentação, esse dossiê aqui, é para ressaltar mais uma vez essa importância, né, da, da, da- que esse fundo possui, que esse fundo dá, que ele possibilita, né, para pesquisa sobre história regional. Então a gente tem, como eu falei, milhares de exemplares, né, é possível ir lá no NDPH, solicitar esses exemplares, é, ler um pouco sobre o próprio contexto. Tem o livro do professor Marco Antônio, que é muito bom para você entender sobre esse contexto da cidade de Rolândia. Né? Tem outras produções surgindo agora também, trabalhos surgindo agora também, que abordam essa questão da cidade de Rolândia. A professora Cássia Popolin, que trabalha bastante com isso também. Enfim, várias pesquisas que estão surgindo agora, e a partir desse contexto que é possível compreender, ir aos documentos e preencher as lacunas que ainda existem, né? Porque existem ainda várias lacunas, né? Que esses documentos podem preencher a partir da pesquisa histórica. E um exemplo, né, dessas produções que saíram agora por último o próprio trabalho de conclusão de curso que eu produzi e apresentei até no último ciclo de palestras ano passado, que rapidamente aqui foi a análise de uma ata de reunião que trabalha a respeito do acesso às terras, né, na colônia Holland, por parte dos judeus refugiados, o esquema de triangulação que foi esquematizado ali, né, que foi pensado para que eles pudessem adquirir as terras mesmo sem mandar o dinheiro para fora da Alemanha, visto as restrições econômicas que o Hitler colocou, né, ali quando ele estava governando já quando ele já estava no poder, né? Enfim, então essa é uma dos poucos exemplos. Tem vários trabalhos saindo, né? O do Gustavo também muito interessante. Enfim, acredito que seja isso, né, que eu teria para falar. Espero que não tenha passado muito do tempo aqui, mas só para concluir então essa apresentação, eu gostaria de agradecer a todo mundo pela inscrição, pela participação. Eu participei de de literalmente todas as palestras por trás ali nos bastidores, né? E gostaria de agradecer ao professor Marco mais uma vez pela oportunidade. Espero que vocês possam participar e participem mesmo do próximo ciclo que vem aí no ano que vem. E é isso, foi um prazer tanto apresentar aqui quanto participar na parte técnica, e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Boa tarde a todos novamente. Foi um prazer tê-los aí durante o nosso longo trabalho, né, nesse nosso ciclo internacional de palestras. Foi o nosso terceiro, em homenagem à professora Enesila de Lima. E resta a gente aí fazer alguns agradecimentos, como a Pró-Reitoria de Extensão, ao próprio Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, e ao programa de pós-graduação em História, que dá apoio e, de certa forma, sustenta e suporta esse ciclo internacional que agora ele se encerra. Ao mesmo tempo, então, que eu agradeço a essas instâncias da universidade, também agradeço aquelas pessoas que participaram, sejam inscritos ou não, em diferentes momentos aqui das nossas atividades. Então, a vocês aí, muito obrigado. E eu gostaria aí de aproveitar esse momento em que a gente finaliza o ciclo internacional de palestras professora Enesila de Lima, para anunciar que em março começam as atividades em torno do quarto ciclo, dessa vez em homenagem a um professor falecido aqui da universidade, um professor que organizou muito a questão museológica e museográfica aqui no norte do Paraná, que é o professor José César dos Reis. Então, as inscrições provavelmente estarão abertas a partir de janeiro, e em março a gente começa com essas atividades. E para essas atividades, nós temos, então, a confirmação de pesquisadores brasileiros da Federal da Bahia, da Unesp, da UEM e da UEL. E os nossos convidados estrangeiros virão da Argentina, da França, da Eslováquia e do Chile. Então, convidamos a todos novamente para que participe conosco no nosso próximo ciclo, que começará em março de 2024. Então, muito obrigado, boa tarde a todos e até mais.